Embora seja o esporte mais popular do Brasil, o futebol está longe de ser uma unanimidade. Muita gente não entende por que o jogo desperta tantas emoções. No documentário Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, o diretor Renato Terra entrevista jogadores e torcedores dos dois times, revelando paixões, histórias e momentos inesquecíveis proporcionados por 22 jogadores correndo atrás da bola. Os 100 anos do clássico entre os times do Flamengo e Fluminense são um convite ao espectador, mesmo que não é apaixonado pelo esporte, a ver e viver um universo que gira em torno de uma das rivalidades mais charmosas do futebol mundial. Eu acho que a paixão clubística ela não morre nunca, porque a gente é a nossa terra do nunca. É quando a gente é criança para sempre. Toda vez que a gente vai ver um jogo, veste um uniforme, a gente está na plenitude dos nossos, no máximo, 16 anos, se não 8. Nós viramos crianças. Renato, o seu filme não é uma narrativa didática sobre os 100 anos do Fla-Flu, não conta essa história de forma assim, cronológica, é mais um documentário sobre emoção, não é? Sobre a paixão pelo futebol, a emoção do torcedor ferrenho, fanático até. Por que você tomou esse rumo para contar essa história? Que bom que você teve essa percepção do filme, porque era exatamente isso que eu queria passar. Era um filme que falasse muito mais de paixão, de rivalidade, que tentasse levar um pouco o espectador à experiência daquela rivalidade do que qualquer outra coisa. É um filme que trata muito da rivalidade, mas com muito humor, né? Tem alguma coisa na torcida do Fluminense que te irrita? A falta de gente, às vezes, né? Porque, pô, o estádio fica cheio, fica mais maneiro. Essa investigação é muito levada pelos depoimentos, né? Qual critério você usou para escolher os depoimentos, os depoentes, né? Para saber quem iria ser entrevistado? Há um ponto em comum entre eles, além de serem torcedores, assim, ferrenhos dos dois times? A gente teve 2 critérios para selecionar os entrevistados. Então a gente selecionou 11 Fla-Flus para a gente falar no filme e a gente selecionou os jogadores que marcaram esses Fla-Flus e que têm autoridade também para falar como torcedores. Para escolher os torcedores, a gente queria torcedores que fossem profundamente, malucamente apaixonados pelos dois times. A gente fez uma pesquisa de 4 meses, uma produtora nossa, Carolina Benevides, ela ficou na Central do Brasil, na Cinelândia, em vários lugares onde passa a gente do Rio de Janeiro inteiro, segurando uma placa grande assim, dizendo: torcedor, algum Fla-Flu marcou sua vida? Senta aqui e conta a sua história. E o meu pai me deu aquele compacto, eu tinha aquela vitrolinha, e eu ficava ouvindo aquilo, e ele chegava do trabalho e falava assim: você viu o disco hoje? Via, pai, via. E via mesmo. Bate Galhardo entregando a Oliveira, é assediado por Rodrigo Neto, consegue lançar o meio de campo onde está colocado o Cláudio. Cláudio ultrapassa ali na média, abriu para Samarone, abriu para Flávio, emendou e gol. E eu ficava ouvindo aquele gol e comemorava o gol. Comemorava o gol, comemorava o gol. Olha só, Renato, agora você não quis assim, nenhum comentarista de futebol, nenhum especialista no filme. A gente fugiu disso. Inclusive jornalista, o Roberto Assaf, por exemplo, que é um grande jornalista esportivo, talvez ele escreveu um livro maravilhoso sobre o Fla-Flu, é um cara que é muito respeitado como jornalista, mas no filme ele fala como torcedor. Ele fala que o pai dele o pai dele que era tricolor, levou ele para ver o Fla-Flu de 63, Maracanã lotado, mas quando o Flamengo foi campeão. E quando ele viu o espetáculo da torcida do Flamengo, ele falou: eu quero ir para aquele lado de lá. E depois que eu vi a comemoração da torcida do Flamengo nesse dia, não teve mais nenhum santo que me fizesse mudar de ideia. Eu tive essa experiência fantástica, né, de ver meu time ser campeão do outro lado. Nunca mais tive essa experiência, graças a Deus. E o que você usou de estratégia para instigar essa rivalidade entre os entrevistados? Isso foi muito legal e deu super certo. Eu sou tricolor e não quis... Quando eu escolhi fazer um filme sobre paixão, eu falei: eu tenho que colocar minha paixão no filme. Eu não vou poder... Não vou saber... isento, é difícil, né? Eu não vou saber fazer um filme sobre paixão, sobre Fla-Flu e não me colocar como torcedor do Fluminense no filme. Para fazer isso de uma maneira equilibrada,
eu convidei o Luiz Antônio Riffe, que é um grande jornalista aqui do Rio de Janeiro e é rubro-negro, para conduzir as entrevistas com os rubro-negros. Então era bem parecido com o que a gente está fazendo aqui agora. Quando a gente ia entrevistar um torcedor do Fluminense, eu sentava na frente dele, eu com a camisa do Fluminense e ele também com a camisa do Fluminense, e a gente pegava todos os objetos de Fluminense que ele tinha em casa e botava em volta dele, no plano dele ali no filme. Isso dimensionava um pouco o tamanho da paixão que essa pessoa tinha. O que vem agora já está acontecendo o negócio todo? Ah, vocês estão mandando esperto, hein? Como no Fla-Flu, tudo pode acontecer, hein? Cara, mudou. E aí, sem avisar, esse torcedor do Fluminense, eu falava assim, olha, agora a gente vai ter uma segunda parte da entrevista, fica sentado aí. E entrava um cara com a camisa do Flamengo, sentava na frente deles, com a câmera ligada, e começava outra entrevista, do outro lado da paixão dele. Então isso provocou cenas hilárias ali, provocou reações Alguma muito te boas. surpreendeu? Teve um torcedor do Flamengo, que era chefe de torcida da Fla-Angra, e eu sentei na frente dele e ele se emocionou, ele chorou. E eu fiquei muito emocionado ali também, porque ele chorou porque ele lembrou da mãe dele, que era fluminense, e não botava a camisa do Fluminense e torcia para o Flamengo por causa dele, nos Fla-Flus, né? Ele ficou emocionado de ter lembrado da mãe. O que passa pela sua cabeça, Márcio? Muita coisa, cara. Muita coisa. De decepção pra mim, por isso que eu não gosto de ver isso. Mas eu tenho muita alegria também em cima dessa camisa aí, mas... eu tô lembrando da minha mãe agora no momento. No próximo